Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão usando imagens captadas por satélite para monitorar a situação das águas dos açudes no estado. A pesquisa pode garantir melhor qualidade hídrica, principalmente para os municípios do sertão. Confira os detalhes nesta reportagem da TV Assembleia do Ceará. Essa vegetação na superfície dos açudes e dos rios é um sinal de que a água está poluída, muitas vezes em altíssimos níveis de poluição. É uma vegetação do tipo macrófita, também conhecida como água-pé. Cerca de 30 mil açudes compõem a geografia hídrica do Ceará. É uma rede extensa que cria um problema para o monitoramento da qualidade da água dos reservatórios. A COGER monitora só 146 dos maiores açudes. Para ajudar no monitoramento dos pequenos, não menos importantes para as famílias do interior, o Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará desenvolve uma pesquisa que utiliza o sensoriamento por imagens de satélite. De acordo com o professor José Carlos de Araújo, coordenador do projeto, por meio da combinação das frequências utilizadas pelos satélites, é possível avaliar a incidência de vários tipos de matéria orgânica que podem vir a comprometer a qualidade da água, como clorofila A, algas e vegetação do tipo macrófita. Principalmente dos pequenos reservatórios, médios e pequenos reservatórios, a quantidade de água e a qualidade de água. Em paralelo, também a gente está inspecionando a questão dos rios, também tentando uma ferramenta de auxílio ao monitoramento, inclusive de cheias e de poluição nos rios também. O projeto ainda está em caráter experimental. Monitora hoje 12 pequenos açudes no Sertão Central. Identificar e quantificar a presença de cianobactérias, as algas azuis, é outra tarefa que pode ser realizada pelo sensoriamento remoto. Segundo Cristine Coelho, doutoranda em Engenharia Agrícola, que participa do projeto, as imagens de satélite vão além da observação visual. Nós vamos em campo, coletamos a água, levamos para o laboratório, fazemos várias medições, como, por exemplo, a clorofila A, concentração de sólidos totais, concentração de fósforo, de nitrogênio. E aí, paralelamente, a gente tem as imagens, a gente consegue aí estimar alguns cálculos para poder fazer simulações e aí comparar com o que a gente obteve em campo. O projeto também monitora os rios. Como a maior parte deles está seca, o professor Carlos Alexandre acompanha o Jaguaribe, que abastece o açude Oroz, um dos principais do Ceará. E a gente encontrou uma relação de em torno de 200 a 300 toneladas diárias de sedimento que são aportadas no açude Oroz. Esse material, esse volume que poderia ser utilizado para a água, na verdade está sendo assoreado. Então o solo que estava na bacia está indo para o açude. Isso compromete o volume do reservatório. A Assembleia Legislativa do Amazonas lançou a campanha Recicla Aleã 2018. A novidade este ano é que, além da colheita de papel, serão recolhidas garrafas PET. A iniciativa, além de gerar emprego e renda, é fundamental para preservar o meio ambiente. Veja os detalhes do lançamento nesta reportagem da TV Assembleia do Amazonas. O lançamento da campanha Recicla Aleã 2018 foi na sede da Casa Legislativa. A Aleã é a terceira assembleia do país e a primeira da região norte a aderir à iniciativa. O Poder Legislativo mostrando que ele também cumpre as leis e que ele procura executar bons projetos na área socioambiental. Por quê? São projetos bons para o meio ambiente, mas também geram emprego e renda para os catadores de materiais recicláveis, para aqueles que fazem parte da chamada cadeia reversa. E essas cooperativas, associações de catadores, fazem um trabalho muito importante para a sociedade. Eles evitam que aquele material seja jogado
num aterro controlado, num lixão, ou que vá para dentro de um rio, de um garapé, o que ainda é pior, e fazem com que esse material seja reaproveitado e reinserido na economia, gerando emprego e renda. O programa, que iniciou no ano passado, recebia apenas papel. Com a nova fase da campanha, agora a casa passa a receber também garrafas PET, que podem ser descartadas pelos servidores e população em geral. É a Assembleia, o Parlamento voltado a ações sustentáveis, voltado à comunidade, preocupado não só com as leis que legislam, mas também com todas as ações que têm que ser implantadas com essas leis. As garrafas coletadas serão encaminhadas para a Associação de Catadores Nova Recicla e os recursos adquiridos com a venda do material irão beneficiar 20 famílias de catadores. Essa parceria se dá com a Nova Recicla, que faz a coleta semanalmente, pesa esse material e passa um relatório todo mês para casa, né? Dizendo para onde foi feito, o que foi feito, dando a destinação correta. E aí a gente é beneficiado na associação com 20 famílias. Esse material ele serve para a renda dos catadores. Além disso, a Escola do Legislativo irá oferecer, a partir de abril deste ano, oficinas de artesanato com o tema Educação Empreendedora para a produção de objetos plásticos como bolsas, brinquedos, itens decorativos, entre outros. A vida do cidadão brasileiro vai ficar menos complicada. Pelo menos é este o objetivo da Comissão Mista do Congresso, que elaborou propostas para reduzir a burocracia na emissão de documentos e também nos processos judiciais. Alguns desses projetos já estão sendo votados pelos parlamentares. E você vê agora os detalhes nesta reportagem da TV Senado. Por que a burocracia existe? O Estado cria alguns aparatos, né, alguns mecanismos, por um lado, para motivar, às vezes, o comércio, mas também, por outro lado, talvez para proteger o consumidor. Se você exagera nessa dosagem desses mecanismos, acaba que você prejudica, né, vamos dizer assim, essa relação consumidor-empresa, né? E aí acaba que isso aí freia, às vezes, a atividade econômica. Para este contador, a partir do momento em que a burocracia para de controlar a segurança das ações e começa a criar dificuldades, ela deixa de ter importância. Se você precisa mandar uma cópia de uma identidade, escanear um contrato de locação, para que eles tenham a referência, isso é importante. Mas a partir do momento que pede um documento autenticado e eles não têm competência para ir na Polícia Civil confirmar se o documento é verdadeiro ou não, aí realmente a burocracia é um excesso. Eu tinha comprado o carro estava pago, mas na hora de transferir não aceitaram porque a firma tinha 3 sócios, um deles não rubricou. Então, quer dizer, se os outros 2 rubricou, tinha CNPJ, tudo direitinho, poderia ter facilitado, mas não facilitou. Grande parte dos problemas que nós temos de burocratização é órgãos públicos que impõem desnecessárias regras ou até abusivas regras para coagir o indivíduo a pagar tributos ou pagar determinadas punições administrativas, sem o justo motivo. E essa morosidade tem irritado muita gente. Você acha que cartório é um sinônimo de burocracia? É sinônimo? É burocracia física, minha filha, é burocracia. Hoje, por exemplo, eu perdi uma tarde de trabalho vindo aqui no cartório para, enfim, dizer que, através de uma assinatura do tabelião, dizer que eu sou eu, né? Não é possível que não exista um outro método, né, para a gente agilizar o nosso dia a dia, que não seja vir ao cartório, né? Eu estou fazendo um contrato de aluguel e tive que vir aqui para reconhecer firma e um monte de papel. Os tabeliães lamentam que a sociedade não enxergue o valor que os cartórios têm no combate a fraudes, como a falsificação de assinaturas, cédulas de identidade e procurações. Todo procedimento burocrático você tem que vir ao cartório. Mas isso deve-se justamente à segurança jurídica. Foi pensando em melhorar o cotidiano do cidadão e das empresas, sem descartar a importância dos cartórios, que uma comissão de parlamentares trabalhou durante todo o ano passado, analisando processos e rotinas de órgãos públicos e propôs mais de 30 mudanças em leis que garantem maior agilidade nos procedimentos. O Congresso tentou, por meio dessa comissão de desburocratização,
feita e composta por senadores e deputados, tentou fazer uma lipoaspiração legislativa, tentou tirar as gorduras que há na legislação e que estabelecem procedimentos necessários para as pessoas. Nós precisamos, de fato, ter uma cultura de racionalidade. Isso se dá através, portanto, de um método permanente. A comissão mista foi instituída com esse propósito, exatamente com a visão de apresentar uma coletânea de atos normativos que pudessem colaborar com esse objetivo, focado em alguns itens específicos, especialmente facilitando a questão da vida empresarial, o que diminui o custo do Brasil, facilitando a vida dos cidadãos para torná-la mais leve, mais simples, ao mesmo tempo tornando a justiça mais rápida. Uma equipe do arquivo da Câmara dos Deputados restaurou e digitalizou o acervo da Assembleia Constituinte de 1823. O trabalho dos legisladores da época não foi aproveitado. É que Dom Pedro I, o imperador daquela época, decidiu outorgar outro texto. Mesmo sem ter sido oficializado, ele recebeu esse trabalho da Assembleia Constituinte de 1823, recebeu o título de Memória do Mundo pela Unesco. Veja os detalhes nesta reportagem da TV Câmara. Não precisa ser um historiador para se encantar com o acervo da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823. Tudo está protegido e bem guardado no arquivo da Câmara. Tem mapas, cartas, ofícios de autoridades, pareceres e outros documentos manuscritos que revelam um pouco da realidade do país no começo do século XIX e os pleitos da sociedade da época. Eu encontrei a carta de um pai pedindo que a sua filha pudesse frequentar a faculdade de medicina, em 1846, se eu não me engano. Regras sobre a venda de escravos e práticas comerciais, por exemplo, eram preocupações que deveriam constar na primeira Constituição Federal do Brasil. Todo mundo que tinha interesse em que alguma coisa fosse regulamentada entrava em contato com os representantes que participavam da Assembleia Constituinte. O texto final dos Constituintes nem saiu do papel, porque o imperador Dom Pedro I preferiu outorgar em 1824 uma Constituição criada por ele mesmo. Mas nem por isso o acervo da Assembleia Constituinte deixa de ter valor cultural e histórico. Prova disso é que no final de 2013, a Unesco concedeu a esses documentos o título de Memória do Mundo. O Brasil, e diretamente a gente, tem a obrigação não só de tratar e manter isso em termos de preservação e acessibilidade, tem que garantir que isso nunca será extraviado, porque é uma memória do mundo, não é mais só nossa. Ela representa uma parte essencial do que o mundo entende como sendo a memória brasileira. Como o acervo completo da Constituinte de 1823 é composto de mais de 3.000 documentos, o processo de análise e restauração não foi concluído ainda. A equipe já trabalhou 5 anos, mas será preciso um pouco mais de tempo para finalizar a digitalização de tudo. Cada documento é cuidadosamente tratado. Ele passa por uma higienização, que é uma limpeza, superficial do documento. Necessitando de alguma limpeza química, ele passa por esse tratamento químico. Se tiver alguma parte faltante, a gente faz a complementação dessas lacunas do suporte. De vez em quando, os restauradores são surpreendidos com os manuscritos analisados. Uma colega nossa estava tratando um jornal e fazendo a higienização desse jornal, tendo que abrir uma dobra, ela achou uma assinatura do Machado de Assis. Era uma assinatura original, havia um recado que ele escreveu para alguém no jornal e a assinatura dele estava dobrada e foi uma surpresa para a gente. O arquivo da Câmara não guarda apenas registros da atividade parlamentar, mas também múltiplas vozes que demandavam dos parlamentares do Império que eles aprovassem leis atendendo diversas questões que eram necessárias para a organização de um país que estava nascendo, dentre elas a educação. Pão de queijo, tutu, cachaça. As delícias da culinária mineira encantam paladares em todo o país e são muito importantes para a economia do estado. Tanto é que desde 2015 está em vigor a Política Estadual da Gastronomia e ela determina que deve ser também aprovado o Plano da Gastronomia Mineira. Você vê nesta reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais o debate que está sendo feito na Assembleia de Minas para que esse plano seja aprovado e saia do papel.
doce de leite, queijo, cachaça. Os famosos produtos mineiros chegam ao consumidor num processo que envolve o produtor rural, a indústria, o comércio, o turismo. A política de desenvolvimento da gastronomia quer integrar todos esses setores. Nós vamos ter um plano estadual de desenvolvimento da gastronomia em Minas Gerais. Isso é um fato inédito em todos os estados, é o primeiro estado a ter esse planejamento. Produtores rurais já estão se organizando para aumentar a competitividade no mercado. Capacitação a esses produtores, o ordenamento da comercialização, como se dão esses diversos arranjos, seja do produtor comercializando diretamente, seja o produtor entrando em outra parte da cadeia para um mercado, para um supermercado, para um restaurante direto. Hotéis, bares e restaurantes também estão envolvidos. Mas, segundo o coordenador da Frente da Gastronomia Mineira, criada há 3 anos, a busca de recursos é fundamental para manter o plano. A cadeia produtiva entendeu que é um programa que valoriza e une os atores todos em volta da valorização da gastronomia. O que importa agora é a gente ter um programa de que o governo do estado mantenha isso. A participação do estado é importante na questão de incentivos, incentivo fiscal, o próprio incentivo, promoção de eventos. O secretário adjunto de Turismo anunciou que dentro do plano já está prevista uma linha de crédito específica. Nós estamos fazendo aqui audiência pública, esse programa vai ser fechado e uma vez fechado, escutando as necessidades, setores, regiões, aí sim vai ser aberto data, valor. A proposta é que o Plano Estadual de Desenvolvimento da Gastronomia seja renovado a cada 4 anos, com audiências públicas anuais para avaliação e discussão de propostas. E no quadro Vitrine de hoje, você também vai conhecer o Pericumã, um dos mais importantes rios do Maranhão. Se no passado ele era o único caminho para milhares de pessoas chegarem a São Luís, hoje ele se tornou fundamental para a economia da região conhecida como Baixada. E quem leva a gente nesta viagem pelo Rio Pericumã é a TV Assembleia do Maranhão. Imponente, com 115 quilômetros de extensão, o Rio Pericumã percorre pelo menos 10 municípios maranhenses. Ele nasce na cidade de Pedro do Rosário até desaguar na Baía de Pericumã, nas proximidades da cidade de Guimarães. E é nessa região, conhecida como Baixada, que ele inunda a maior parte das terras no período de chuvas. A paisagem muda a cada estação do ano e a região é considerada a mais baixa do estado. É uma região muito baixa. Algumas áreas estão até um pouco abaixo do nível do mar. É uma área imensa de cerca de 18 mil quilômetros quadrados, né, ou 1.800.000 hectares, que inclusive tem proteção internacional. Então, essa região ela é inundada periodicamente, especialmente nesse período, né, de janeiro a maio, junho mais ou menos, devido ao acúmulo de água de chuva, essencialmente, né? As nascentes são todas locais, né? Você não tem nascente vinda desde o sul até ali. Os campos alagados chamam a atenção com um verde forte e como a natureza que se adapta com a cheia do rio, os pescadores da região aproveitam o período da piracema, que começa em novembro e termina no fim do mês de março, para pescar até 5 quilos de peixes por dia. O rio garante fartura aos ribeirinhos e moradores da Baixada. Para mim foi uma das coisas mais importantes, porque foi da onde eu criei meus filhos, graças a Deus, com o poder de Deus formei, hoje estão tudo bem, todos têm suas profissões. Para mim, e até hoje eu convivo ainda comendo eles e alimentando eles, neto com esse rio. O rio revela surpresas. É como uma cortina que se abre a todo instante. Aqui os búfalos se adaptaram às áreas alagadas da Baixada, passam grande parte do tempo mergulhados no Pericumã. Nos campos inundados do rio Pericumã, mais de 500 pessoas construíram suas moradias nas partes altas. A pescadora Ana Paula Oliveira mantém uma rotina como qualquer dona de casa da cidade. A diferença está no visual. Lava roupas às margens do Pericumã, mantém criação de galinhas, patos, porcos e diz que não troca a vida do campo por nenhuma outra. Eu acho melhor porque a gente pode criar e na cidade não podemos criar, entendeu? E aqui a gente pode criar o porco, pode criar a galinha, o pato, tudo. E na cidade não podemos criar. Nos campos, a água que corre é indispensável para homens e mulheres. Todos têm uma história para contar. Seu Leônidas cria peixes como tilápia,
bagre e cabeça gorda nesse tanque improvisado. Ele também planta cocos, bananas e hortaliças e ainda cria galinhas em uma área de 100 metros quadrados. A maior parte da produção ele vende em Pinheiro. O que sobra é para o consumo da família. Essa é a vida tranquila que brota na Baixada. A vida que seu Leônidas não abre mão. Está no meio da natureza. Uma coisa às vezes simples e em outro lugar não existe. No meio de um lugar como este aqui, que é muito mais tranquilo e é outra vida, mas sem zoada, só o barulho das aves, dos animais, e é uma vida maravilhosa. Durante muitos anos, o rio Pericumã foi a única ligação entre as cidades da Baixada Maranhense e a capital São Luís. Atualmente, o trajeto é feito pelas estradas, mas o gigante da Baixada continua sendo destaque para quem vive por aqui. O deslocamento no rio é feito por canoas com remos e também movidas a motores que deslizam rio abaixo, transportando os ribeirinhos que precisam desse movimento diariamente. Nesse pedaço abençoado do Maranhão, a paisagem do rio Pericumã parece pintura. Um gigante que fascina, verdadeiro santuário natural que movimenta a economia, garante a sobrevivência dos filhos da terra e constrói belas histórias todos os dias. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa em nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!